Salve, muito boa noite. É de política que vamos falar mais uma vez aqui no Frente a Frente, diretamente da sede da Rede Vida, aqui em Brasília. Nós estamos hoje aqui com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, deputado experiente, e nós vamos destrinchar aí o que está acontecendo. A política nacional acabou se distribuindo de tal forma que ninguém entende nada. Se dizia antes que política no Brasil não era para iniciantes, agora muito pior. Mas hoje chegou aqui a esplanada dos ministérios, a posse foi hoje de manhã, Fábio Faria, um deputado que é ali do Centro Democrático, tem uma relação muito boa na Câmara, terceiro secretário da Casa, e que pode, sim, melhorar a base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Aliás, com o apoio do Centrão ali, ele já tem uma base mínima. E aqui hoje também, no Frente a Frente, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado Arnaldo Jardim, nosso entrevistado de hoje. O deputado Arnaldo Jardim está no seu 4º mandato de deputado federal, já foi também 4 vezes deputado estadual, ou seja, não começou cedinho, não. Já tem muito tempo de janela, foi ainda secretário de Habitação de São Paulo, secretário de Agricultura e também secretário do Interior, não é isso? Isso mesmo, Denise, mas nunca passei pela pandemia, hein? Ou seja, quando a gente pensa que já sabe muita coisa, que já viveu muitas coisas, surgem coisas absolutamente novas, como este momento que nós estamos vivendo. Nunca dantes na história do país, como diriam alguns, né, Zé? Pois é, e nós estamos além de uma pandemia, o país ainda está vivendo aí uma tensão política. Hoje, na posse do ministro Fábio Faria, como Zé Maria lembrou, eu notei ali uma distensão. Estava presente o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o presidente do Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, ou seja, representantes ali do Supremo, do Judiciário, e também Rodrigo Maia, que há muito tempo não participava de uma solenidade como essa no Palácio do Planalto. O discurso do ministro, a gente também viu ali, ele falou que é hora de pacificar o país, que é preciso um armistício patriótico. Como é que o senhor definiu essa posse e se podemos chegar nos próximos dias aí no armistício patriótico, uma vez que parece difícil porque tem essa decisão do Supremo que hoje fechou pela continuidade, está decidindo pela continuidade do inquérito das fake news? Denise, difícil responder isso tudo, né? Mas nós temos que tentar, até porque a resposta disso é a resposta para o país, né? Eu, se não estou errado, eu diria que essa foi a segunda vez que o Rodrigo Maia foi ao Palácio numa solenidade. A primeira e anterior, eu digo porque hoje à tarde eu falei com ele, antes agora de vir aqui para o programa agora à noite, tá certo? E a outra vez tinha sido na posse do Rogério Marinho. Para que todos se lembrem, o Rogério Marinho trabalhava na equipe da Economia, ex-deputado federal, foi quem conosco tratou da reforma da Previdência. Então, quando ele foi lá para assumir o Ministério... E antes foi relator da reforma muito importante, né, da reforma... Trabalhista. Então, ele foi relator da Trabalhista, foi ao governo depois, não sendo reeleito, até a reforma trabalhista foi uma causa dele ter dificuldades para se eleger depois, e o Rodrigo Maia havia ido à posse dele, foi agora. Sinais positivos, né? Nesse tempo de pandemia, de uma crise que começa na saúde sanitária, desdobra na equipe econômica, eu acho que tem uma foto que falta há mais de 90 dias ao país. A foto que falta ao país, num presidencialismo como nós vivemos, seria o presidente estar sentado, numa mesa talvez não redonda como essa nossa, um pouco mais horizontal, né? Tá certo? E ele pudesse ter ao seu lado o legislativo, ter ao seu lado o judiciário e fazer uma conclamação ao país, juntos para enfrentar a crise. E depois partilhar isso com a sociedade. Mas esse é o discurso dele. Inclusive, mas essa palavra nunca foi feita. O lema dele é o Brasil acima de todos, Deus acima de todos e o país acima de todos. E hoje o que aconteceu? O presidente, na solenidade, fez um discurso de conciliação e foi para o cercadinho ali na fora, antes, tá certo? E fez um discurso um pouco mais
diferenciado. Um discurso, inclusive, de dizendo, chegou no limite, não dá mais, eu vou tomar algumas atitudes. Eu acho que esse momento que nós temos, e que a palavra de todos é instabilidade, talvez seja a melhor palavra, me aventuro a resumir esse momento, eu acho que ele exige de todos os entes que possam definir a sua atuação. Mas tem um que precisa, de uma forma definitiva, dizer, que é o presidente da República. Se o presidente da República vai fazer aquilo que ele deu sinal, ele vai começar a compor uma base parlamentar, ele vai fazer um discurso de respeito e de compatibilidade dos poderes, ou se ele vai continuar, tá certo? O que foi a postura nesses 90 dias? Mas é que convocando a campanha dele, mobilização e tudo mais. Mas a campanha dele foi exatamente na contramão disso aí, né? Contra a velha política, contra esse jeito de fazer política. Ele está seguindo o que ele propôs na campanha. Tem uma diferença só, Zé, que campanha é campanha. Ali age o candidato e governo é governar. A capacidade de governar não é você deixar de ter as suas bandeiras, mas é você ter suas bandeiras e capaz de constituir uma sólida maioria entre elas. É você ter aquilo que são os teus programas, apresentar e conseguir que as instituições convirjam com você no programa. Eu acho que falta esse senso de governar ao presidente. Tem hora que ele dá sinais. Você é um grande observador político, analista político da cena. Ele, num determinado momento, empoderou o Onyx Lorenzoni para fazer uma articulação. E depois, ele próprio retirou isso. Num segundo momento, ele constituiu um outro polo. A dúvida é o seguinte, vai estabilizar essa relação política? Tá certo? E as crises? Vamos falar, nós estamos falando do período da pandemia. Que crises que nós identificamos nesse período? Uma crise no episódio do Sérgio Moro, uma crise na saída do Mandetta, uma crise depois na substituição do Taixe, algumas menores. Regina Duarte sai ali, aquela estabilidade. Alguns dias o país ficou falando manifestações contra o Supremo, depois manifestações que reagiam a isso. Aí o presidente que tinha estimulado uma manifestação, no outro dia diz que as manifestações eram provocadoras e poderiam ser terroristas. Quer dizer, todas essas crises tiveram uma origem, a instabilidade do comportamento do presidente. Tá certo? Seja... Que situação foi criada por uma oposição? Acho que em nenhum momento. Ou seja, ele é oposição a ele mesmo. Ele é oposição a ele mesmo. Eu acho que é um bom resumo isso. E eu quero contrastar com uma coisa. Desculpa, estou falando demais. Nada, que é isso, por favor. Mas só para apresentar uma ideia a vocês que estão nos ouvindo. Tá certo? Como é que se reagiu no Congresso a isso? Tá certo? Nós reagimos, eu acho que positivamente. Então, primeiro momento, calamidade. Precisa de ter calamidade. Não era só botar uma tarjinha, calamidade. A calamidade significaria romper a regra de ouro, criar uma condição para que o Executivo pudesse enfrentar a crise. Aprovada rapidamente. Aprovamos a PEC, uma mudança da Constituição. PEC, projeto de emenda constitucional, tá certo? Mudamos a Constituição para instituir o orçamento de guerra. Força ao Banco Central para dar liquidez, flexibilidade na forma de contratar gente ou de comprar equipamentos e insumos, tá certo? E autorizamos também que se superasse, aí fosse além do déficit previsto. O déficit que era de 124 no orçamento para esse ano, e que nós temos hoje já um déficit anunciado, cerca de 600 bilhões ou até mais. Pode chegar a 800 bilhões. Pode chegar a 800. Então, nós demos todo um instrumental para que o governo pudesse enfrentar a crise. Acho que foi um gesto correto, positivo. Aprovamos uma emenda com quase 500 votos, trazendo até a oposição para que pudesse dela participar dessa votação. Depois aprovamos a renda básica emergencial, auxílio aos estados e municípios e uma coisa que ainda não está redonda, que nós estamos insistindo, que é auxílio às empresas, porque as linhas de crédito não estão funcionando. Mas tudo isso que era? Um arsenal para enfrentar a crise. Foi um gesto de boa vontade. Agora vem a nova fase aí do auxílio emergencial. O governo está projetando esse auxílio, essa prorrogação em R$ 300 por mês, ou seja, metade do que está se pagando hoje. O senhor acha que vai ficar nesse valor ou a tendência do Congresso é aumentar e continuar nos 600? Bem, então vou responder bem propositivamente a isto, né?
Primeiro, renda básica emergencial, só para que todos aí saibam, embora aqui frente a frente é de qualidade e as pessoas que assistem aqui gostam, participam, mandam um monte de mensagem. Depois a Denise e o Zé me dão aqui, eu vou embora para responder aí. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. R$600, 3 meses, 1.800. A proposta original do governo era 200, quando chegou à Câmara. Quando nós falamos em aumentar a equipe, não dá, não tem dinheiro para isso, tudo mais e tal. Foi, num primeiro momento, para 500, aí o próprio presidente falou, vamos dar 600, tá certo? Para o caso de mulher, chefe de família, em dobro. Resumo, tá certo? Isso significou um gasto em torno de 150 bi, tá certo? Isso custa por mês, foram 3 meses, 50 bilhões. Qual foi o efeito disso? Extraordinário, tá certo? Primeiro, do ponto de vista humanitário, é para aquelas pessoas que não iam ter nenhuma fonte de renda, tá certo? Nós teríamos aberto uma situação de penúria, fome e de instabilidade social. Se reconheça isso, né? As pessoas iam ter que sobreviver de alguma forma, isso era perigosíssimo, tudo mais. Então, foi bom. Segundo, a todos nós surpreendeu o impacto rápido que isso teve na economia. Dados do varejo, durante o mês de abril, computados, que registram um crescimento que se teve, confirmado agora no mês de maio, os dados estão saindo, mas sinalizam isso, isso alimentou, eu estou usando a expressão intencionalmente, alimentou o fluxo de recursos, porque alimentou as pessoas imediatamente. Ninguém senta em cima de R$600. Vai comprar, ou vai no mercado, vai na quitanda, vai na feira, ou, no máximo... Ou seja, faz a economia girar, né? Girou imediatamente, Denise. Ou vai para a farmácia. Tá certo? Alguma coisinha que tem mais. Então, isso teve uma virtude. Nós fizemos um seminário semana passada na Câmara, chamamos economistas, discutimos e todos identificam isso. Nós, inclusive, do Cidadania, produzimos um estudo bem alentado sobre isso, achamos fundamental. Estamos propondo mais 3 meses. O governo fala em 2 meses de 300. Nós vamos buscar uma negociação, acreditamos que tem espaço orçamentário para isso, por conta da delegação mais que se 3 fez. meses de 600. 600. Essa é a nossa proposta para nós podermos fazer. Que mês seria esse, Zé? Seriam os meses exatamente de agosto, setembro e outubro. Tá certo? Deputado, mas isso seria o quê? 300 bilhões? 150 a mais. 150 então, bilhões. Um total de 300 bilhões, né? Do auxílio... total de todos. E tem dinheiro para isso? Ou aquela proposta lá de Tem aquela salário? proposta que nós estamos discutindo, que é com relação a uma iniciativa apresentada pelo deputado Mauro Benevides, que propõe uma revisão semelhante à PEC dos fundos que está tramitando no Senado e que não foi. Você faz uma cata ali dos fundos que tem disponíveis, acho que já tem um recurso muito significativo. O deputado Mauro Benevides fala em 180 bi que estaria disponível nesses fundos. Ou seja, o já governo cobre diz o gasto, que não é tanto né? assim, que já seria 80, tá certo? E nós temos capacidade de identificar outras fontes. Esse recurso, repito, ele é necessário socialmente e ele tem esse sentido da economia. Então, volta. Gasto com alimentação, os cálculos são de que isso significa 24% de arrecadação. É imediato. Volta isso nas arrecadações de tributos. Deputado, é uma conta interessante, né? Porque exatamente leva o dinheiro para a base, né? A base da economia. A previsão da economia do Brasil para o ano que vem, para os próximos anos, não é boa, né? Infelizmente. Previsão de desemprego em alta e queda da massa salarial. O senhor está concordando com essa? Com essa análise, diante dessa análise... É assim mesmo? O senhor acha que vai ser? Queda. Nós estamos falando hoje, as estimativas estão variando, mas não nos surpreenderemos de ter uma queda em torno de 8% do PIB. É mais ou menos 8 a 9. Que já foi a projeção aí do Banco Mundial, né? Hoje o Banco Mundial falou um pouquinho menos, mas é em torno de 8 hoje é a expectativa mais que está prevalecendo, tá certo? Queda de 8. Aí você vai dizer o seguinte, Arnaldo, a dívida com esse gasto, para onde já foi? A nossa dívida vai ficar em torno já de 94%. A dívida em relação ao PIB, tá certo? 94%? 94%. Quer dizer, quase que um PIB é o tamanho da dívida do país. Nem a queda de juros está segurando. O que nós discutimos com os economistas isso?
tá certo? Nós discutimos com os economistas muito isso. A economia, ela vive muito de expectativa. Esse buraco é grande, mas é um buraco que o mundo todo teve que fazer. A Alemanha teve que fazer gastos dessa monta, os Estados Unidos fizeram gastos dessa monta para enfrentar a crise. Nós, no período todo, na Câmara, garantimos que isso tivesse temporalidade. Nenhuma das ações aprovadas por nós transcende o período da pandemia. Então, é diferente do que aconteceu em 2008, lembra? No governo da Dilma, aquela crise internacional que teve, quando você criou despesas que prosseguiram depois. Então, elas precisam fixadas no tempo para que, passado isso, se faça o esforço da busca do equilíbrio fiscal. Ok, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Hoje, eu e José Maria Trindade conversamos com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Convidamos você a continuar por aqui, porque nós voltamos em 2 minutos. É rapidinho.